Ok, boa tarde amigos, vamos continuar com nossos estudos de cálculo 1. Hoje vamos resolver alguns exercícios relacionados com o cálculo de limites. Bem, então, o primeiro exercício é calcular o seguinte limite. Limite quando x se aproxima de 2, né, tende para 2, dessa fração aqui. X quadrado menos 3x mais 2 dividido por x cubo menos x quadrado menos x menos 2. A primeira tentativa que a gente vai fazer é substituir, entre aspas, x por 2, já que x fica bem próximo de 2, né? Tende para 2, né? Ok, então se a gente faz isso, no caso do numerador vai ficar 2 ao quadrado, 4 menos 3 vezes 2, menos 6, mais 2. Isso aí seria 0. No denominador, 2 ao cubo, 8, 2 ao quadrado, 4, né? Então ficaria 8 menos 4, 4, 4 menos 2, 2, menos 2, 0. Então isso significa que tanto o numerador como o denominador, ambos tomam os valores de 0 quando você substitui x por 2. Então, isso origina essa forma indeterminada, né? Então, essa aqui é a forma indeterminada, né? A primeira forma indeterminada que aparece quando a gente estuda limite, né? Ok? Então, para resolver o nosso problema, a gente tem que levantar a indeterminação. E em que consiste a estratégia? Pois bem, o fato de que 2 anule tanto o numerador como o denominador, significa que x menos 2 vai aparecer como um fator comum. Tá? Então, depois de escrever x menos 2 nas respectivas fatorações, a gente vai poder cancelar esse fator problemático, digamos assim. Tá? Então, vamos ver como a gente pode fazer isso, né? Então, no caso do numerador, né, que é igual a x quadrado menos 3x mais 2, certo? Como já disse, né, o fato que 2 é raiz significa que x menos 2 tem que aparecer na fatoração, tá? Então, outro fator vai ser, né, como aqui trata-se de uma expressão quadrática, deve ter também grau 1, não é isso? E aqui vou procurar um número que multiplicar por menos 2 seja igual a 2, e somado com menos 2 seria igual a menos 3. Então, o número é claramente menos 1, não é isso? Ok? Menos 2 vezes menos 1 dá 2, menos 2 menos 1, menos 3, correto? Já no caso do denominador, trata-se de uma expressão cúbica, né? X cubo menos x quadrado menos x menos 2. Nós já sabemos também que necessariamente x menos 2 tem que aparecer como um dos fatores. Tá, e outro fator, como a gente vai conseguir aqui, né? A gente já não pode usar aquela técnica anterior, né? Porque aqui estamos trabalhando com uma expressão cúbica, né? Um polinômio de grau 3, certo? Então, para isso, né, para descobrir aqui que esse fator, eu vou usar um método conhecido como método de Ruffini, tá? Então, vamos lembrar em que consiste esse método, tá? Ok, então, vou colocar aqui na linha, nessa linha aqui, vou colocar os coeficientes dessa expressão. Por exemplo, o coeficiente de x cubo é 1, coeficiente de x quadrado é menos 1, coeficiente de x é menos 1 e o termo constante menos 2, correto? Como já sabemos que 2 é raiz, eu vou colocar 2 aqui, tá? Vou traçar outra linha, beleza? E então, a gente vai fazer o seguinte. Esse 1 aqui vai descer, esse 1 aqui, por favor, vai descer. E então, esse 1 vai multiplicar 2. Multiplica 2, e aqui você vai somar. Menos 1 mais 2 dá 1. Esse resultado você multiplica por 2, fica 2. Novamente você vai somar, menos 1 mais 2, o resultado é 1. Esse 1 multiplica 2,
né? E aqui você vai somar, e o resultado vai dar 0. Por que dá 0? É porque trata-se de uma divisão exata. O fato é que esses coeficientes aqui serão os coeficientes do fator procurado. Como esse daqui é de grau 3 e aqui é de grau 1, então esse outro fator tem que ser de grau 2. Quem serão os coeficientes? Na ordem x2, aqui 1 vezes x2, mais 1 vezes x, simplesmente x, mais 1. Pronto, a gente já fatorou, né, a expressão cúbica, correto? Agora, o método Ruffini também poderia ser usado para fatorar essa expressão quadrática aqui, certo? A maneira de ilustração eu vou fazer também, né, como a gente usaria o método Ruffini nesse caso, né? Vai ser procedimento semelhante. Então, colocamos os coeficientes x² vai ser 1, né? De x é menos 3 e o termo quadrático é 2, não é isso? Ok, sabemos que 2 é uma raiz, então colocamos esse 2 aqui, vamos traçar essa outra linha, né? E como antes, esse 1 aqui vai descer, não é isso? Vai descer, desce, esse 1 aqui multiplica 2, então vai ficar 2, aqui eu vou somar menos 3 mais 2 é menos 1, e aqui eu vou ter menos 1 vezes 2, que seria menos 2. E então, vou somar aqui, o resultado vai dar 0, né? Como esperado, claro. Então, olha, veja aqui, esses aqui seriam os coeficientes do fator que estamos procurando, né? Que seria 1 vezes x menos 1, né? Então, este daqui originaria o fator x menos 1. Tal como a gente já sabia aqui, né? X menos 1. Ok. Então, uma vez feito isso, vamos de volta atacar o limite. Vamos chamar esse limite de L, tá bom? Nosso limite, eu vou chamar de L, tá bom? L. Olha, então no lugar dessas expressões já vou colocar as expressões fatoradas, né? Então, L vai ser igual, né? L, o limite, vai ser igual a limite quando x se aproxima de 2, né? No caso do numerador, era toda essa expressão, só que eu vou colocar pelo seu equivalente. X menos 2 vezes x menos 1. X menos 2 vezes x menos 1 aqui, tá? E no caso do denominador, esse negócio aqui, eu vou colocar para o seu equivalente. X menos 2 vezes x² mais x mais 1, né? X menos 2, né? Vezes x² mais x mais 1, não é isso? Ok. E nesse momento a gente obteve x menos 2 como fator comum, né? Então agora a gente pode cancelar esse fator, né? Olha, entendes que o domínio dessa função original, né, não contém o 2 de fato, né? O domínio dessa função vai ser conjuntos reais menos 2, né, porque anula o denominador. Mas a gente está próximo de 2, né? Próximo de 2, sem tomar o valor de 2. Então, isso aqui faz sentido. E vai ficar o quê? Limite, quando x se aproxima de 2, x menos 1 dividido por x² mais x mais 1. Tá? E agora a gente tem que lembrar que se caso, por exemplo, existem limites do numerador e denominador, né? E o limite do denominador é diferente de 0, então o limite do quociente vai ser o quociente dos limites. Então, veja aqui, no caso do numerador vai ser 2 menos 1, o limite 1, e no caso do denominador vai ser 2 ao quadrado, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Não é isso? 1 sétimo, né? Diferente de 0, então faz sentido
aplicar limite ao numerador e dividir pelo limite ao denominador, porque os limites é diferente de zero, ok? Então, moral da história, o limite procurado é igual a 1 sétimo, ok? Tá, então, deixa um momentinho, deixa eu ligar aqui a luz. Pronto. Vamos atacar agora o exercício 2, né? Olha, o exercício 2 pede calcular o limite quando x se aproxima de 4, né? Tende para 4, dessa expressão aqui, desse quociente aqui, né? 4x menos x ao quadrado dividir por 2 menos a raiz quadrada de x, não é isso? Ok, então como antes, a primeira tentativa vai ser substituir, né, entre aspas, x por 4. Se a gente fizer isso, vai ficar no numerador 4 vezes 4, 16, 4 ao quadrado, 0, né? E o denominador 2 menos raiz quadrada é 4, que é 2. 2 menos 2, 0. Novamente, vamos ter a forma indeterminada, 0 dividido por 0. Então, temos que levantar essa indeterminação, né? Então, temos que, de alguma forma, fazer que apareça o fator x menos 4, tanto no numerador como no denominador, tá? Para poder, depois, cancelar esse término que está provocando os problemas, né? Então, vamos chamar de L, a esse limite, vamos escrever por aqui. Limite quando x se aproxima de 4. Aqui eu simplesmente estou copiando. Sim, mas veja, antes de copiar, veja bem, aqui no numerador, você observa, né, que temos um x em comum, né? Um x dá para colocar em evidência, né? Um x, e aqui vai ficar 4 menos x, correto? Tá, perfeito. E aqui o denominador 2 menos raiz de x, tá? Então, a pergunta é como a gente vai, de alguma forma, né, eliminar, entre aspas, a raiz quadrada de x. Bem, para isso, né, vamos usar a identidade conhecida como diferença dos quadrados. Vamos lembrar aqui, ó, se você tem b quadrado menos a quadrado, né, diferença dos quadrados de dois números reais, isso aí pode ser escrito como o produto da diferença desses números, b menos a, multiplicado pela soma de ambos os números, tá bom? Tá? Então, toda vez que você tem, digamos, a diferença, e se você multiplicar pela soma, então o resultado vai ser a diferença dos quadrados. Isso vai ser importante para nós, porque veja bem, aqui eu tenho 2 menos raiz de x, né? E eu queria de alguma forma eliminar essa raiz quadrada, né? Que é melhor que elevar ao quadrado. Mas para isso eu preciso, como aqui está a diferença, eu preciso multiplicar pela soma, tá bom? 2 mais raiz de x, certo? Você pode pensar isso como se fosse teu a, e essa raiz de aliás, como se fosse teu b, e essa raiz de x como se fosse o a, tá bom? Vou deixar mais claro que aqui é 2, né? Como eu multipliquei aqui no denominador, eu tenho que fazer a mesma brincadeira, né, no numerador, correto? Para equilibrar, né? Então, vou colocar parênteses, parênteses, certo? E aqui também, né? Temos parênteses, ok? E então, próximo passo para usar essa identidade, né? Eu vou multiplicar isto aqui, vamos colocar contra a cor. Vamos colocar, eu vou multiplicar essa expressão com essa expressão. Diferença multiplicada com a soma. Então, a diferença dos quadrados. No numerador, eu não vou fazer nada por enquanto, tá bom? Então,
O limite vai tomar agora a seguinte forma, né? Como já disse, vou deixar quieto o numerador, né? Deixamos igual 2 mais a raiz de x. No denominador a gente já está multiplicando. Se estamos multiplicando, estamos usando essa identidade, diferença dos quadrados. Então vai ficar 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado menos a raiz de x ao quadrado, correto? Só que 2 ao quadrado é 4, né? 2 ao quadrado é 4, e raiz de x ao quadrado, né? Esse 2 liquida a raiz, tá? Então já vou colocar diretamente os resultados aqui. Vai ficar 4 menos x. Correto? 4 menos x. Era 2 ao quadrado, 4 menos raiz de x ao quadrado, x. E que ganhamos com isso? Veja bem, apareceu o término 4 menos x. Nós queríamos x menos 4. Só apareceu 4 menos x. Tá? Simplesmente o fator que queríamos multiplicar por menos 1. Para nossa sorte, aparece aqui também no numerador. Então podemos cortar. Certo? E esse era aquele fator que estava provocando, né, os problemas. Então vai ficar limite quando x se aproxima de 4. No numerador sobrou x vezes 2 mais a raiz quadrada de x. No denominador 1, né? Certo? E aqui a gente aplica as propriedades de limite. Né? Por exemplo, existe o limite de x, quando x vai para 4, é 4. E existe aquele outro limite também, esse daqui, né? De uma constante, 2. E de raiz, né, de x vai ficar raiz quadrada de 4, ou seja, 2. Então vai ficar 4 vezes 2 mais 2, 4, ou seja, 16. Né? Estamos usando propriedades dos limites. Né? Limites são preservados pelas propriedades, pelas operações de soma, multiplicação, diferença e também quociente, desde que o limite do denominador seja diferente de 0. Ok, então esse aí é o resultado. Vamos então para o terceiro exercício, né? Bom, então, mais uma vez, a gente vai substituir x por 0 nessa expressão, né? Você já observa que o denominador tende para 0, 2 vezes x, que é praticamente 0, vai ser 0. E no denominador, veja aqui nas raízes, isto é praticamente 0, 0, 1, raiz quadrada de 1, 1, menos, e outro negócio também vai ficar raiz quadrada de 1, 1. Então, 1 menos 1, 0. Temos a forma indeterminada, 0 dividido por 0, né? Então, a gente tem que fazer aparecer o fator problemático. Como eu estou me aproximando de 0, tem que aparecer esse fator, x menos 0, ou seja, x, que já temos no numerador, mas ainda não temos no denominador, tá? Mas veja, aqui no denominador temos uma diferença de raízes, né? Deixa eu apagar isso aqui, diferença de raízes. Diferença de raízes, então podemos usar, né, aquela formulinha, né, chamada diferença dos quadrados, né? Mais uma vez eu vou escrever aqui, b ao quadrado menos a quadrado, para não esquecer, isto aqui é igual a diferença dos números, b menos a, vezes a soma b mais a, ok? Muito bem. Então vamos chamar nosso limite, né, que queremos calcular, de L. Então L vai ser o seguinte, né? Limite quando x se aproxima de 0, né? No numerador vamos colocar igual 2x, que no denominador vai ficar raiz de 2x² mais x mais 1
né? Tudo isso menos raiz quadrada de x quadrado menos 3x mais 1, tá? Ok. Bem, então é o seguinte, por enquanto eu vou colocar aqui um parênteses, né? Porque eu vou multiplicar pela conjugada, né? Por conjugada disso aqui. Quem é a conjugada? Se trata de B menos A, conjugada seria B mais A. Objetivo, usar a identidade. Então, como aqui eu tenho uma diferença de raízes, eu vou multiplicar pela soma das mesmas raízes, né? Então, aqui, ó, raiz de 2x quadrado mais x mais 1, né? Mais aqui raiz, opa, aqui ó, x quadrado menos 3x mais 1, tá bom? Simplesmente o conjugado, né? Conjugado, ok? E eu tenho que fazer a mesma brincadeira aqui também, né? Então, aqui a soma, né? 2x quadrado mais x mais 1, né? Mais a raiz de x quadrado menos 3x mais 1, ok? Deixa eu ver se essas expressões aí estão aparecendo. Tá, né? Ok. Muito bem. Então eu multipliquei tanto no numerador como no denominador. Por que eu multipliquei por isto? Porque justamente é o conjugado, né? Vamos escrever melhor esse 2 aqui, o conjugado, né? Aqui eu tenho uma diferença e isto aqui é uma soma. Então vou multiplicar essas duas quantidades, por favor, né? Então, essa diferença vou multiplicar com essa soma. Diferença com essa soma é o quadrado da primeira menos o quadrado da segunda, né? E dessa forma, as raízes vão sumir. Então, vai ficar limite quando x se aproxima de zero, né? Somente no denominador que estamos fazendo as contas. Então, vai ficar quadrado dessa raiz. Essa raiz vai ser eliminada, vai ficar simplesmente o que está dentro da raiz, 2x quadrado mais x mais 1, né? Menos, parênteses, né? Porque aqui vamos ter toda uma expressão, quadrado da outra raiz. Então, raiz pode ser cortada e fica dessa forma. Menos 3x mais 1, tá bom? E aqui no numerador eu vou copiar, né? Vou deixar igual, eu não mexi. Essa soma de raízes, tá bom? 2x quadrado mais x mais 1 mais raiz de x quadrado menos 3x mais 1, ok? E agora vamos fazer algumas contas no denominador, né? No denominador aqui, tá bom? Olha, aqui eu vou ter 2x quadrado, né? Menos x quadrado vai dar x quadrado, não é isso? X quadrado. Então, o denominador vai ficar 2x quadrado menos x quadrado, simplesmente x quadrado, né? Mais x, e aqui vai ficar menos, ou seja, mais x mais 3x mais 4x. 1 menos 1. Cancela, não é isso? Pronto. Né? E aqui vou copiar novamente, né? É um pouco chato, mas temos que fazer. Vou copiar, né, essa soma de raízes, tá? 2x quadrado mais x mais 1, né? Mais raiz quadrada de x quadrado menos
3x mais 1, correto? Ok. Bem, antes de continuar, né, a gente observa, né, que aqui no denominador temos um x comum que podemos colocar em evidência. Eu já vou fazer diretamente isso aqui. Vou colocar um x em evidência, né? Tá bom? Era x quadrado, né? Lembra? Então, vou fatorar x, fica x aqui. Era mais 4x, estou fatorando 4. Aliás, x fica 4. O que ganhamos com isso? Que aparece o termo x aqui e aqui. Lembram que eu disse que era o termo a ser cancelado? Apareceu. Então vamos cortar agora. Cortamos. E finalmente, né, a gente vai ficar... seguramente a indeterminação já foi embora, né? Já não teremos mais 0 dividido por 0, porque o fator problemático foi cortado. Então vai ficar 2. Esse 2 pode sair fora do limite, né, por propriedades. Lembra-se que se a gente tem uma constante dentro do limite, né, e o limite existe, claro, essa constante multiplica a esse limite. Ou seja, de forma prática, pode sair fora, tá bom? Pronto. E aqui vamos usar as regras de limite, né? No caso, soma, produto, quociente, essas coisas, né? Então, quando x se aproxima de zero, né, esse numerador vai ser raiz quadrada de 1, 1. Mas desse outro lado também 1 mais 1, 2. E aqui no denominador 4, né? Que é diferente de 0. Então, esse limite aqui vai ser 2 vezes, por causa desse 2 aqui, multiplicado, e aqui 1 mais 1, né? 2, dividido por 4. Não é isso? Que seria igual a 1. Pronto. Isso significa, então, que o limite procurado é igual a 1. Muito bem. Então, vamos com o próximo exercício, né? Próximo exercício. Olha, nesse exercício temos uma novidade, né? Que aqui vai aparecer, além da raiz quadrada, raiz cúbica, né? Raiz cúbica. Então, quando você quer, de alguma forma, fazer desaparecer raiz cúbica, é interessante usar a seguinte identidade: diferença de cubos. B ao cubo menos A cubo é igual a B menos A, multiplicado pelo quadrado de B, mais o produto de B por A, mais o quadrado de A ao quadrado, certo? Ou seja, a diferença de cubos é igual ao produto da diferença desses números, vezes quadrado primeiro, mais produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Certo? Perfeito. Claro que a primeira estimativa aqui seria substituir x por 0, né? Se você substituir x por 0, aqui vai dar raiz quadrada de 1, 1 menos 1, 0. O denominador também, né? Raiz cúbica de 1 é 1 menos 1, 0. Forma indeterminada, 0 dividido por 0, né? Então, quem tem que aparecer? O fator problemático x, que é igual a x menos 0. Esse aí a gente tem que fazer aparecer tanto no numerador como no denominador para poder cancelar, ok? Tá, então vamos lá. Chamar esse limite de L, né? E vamos ver aqui o que podemos fazer. Bom, vamos copiar aqui o limite quando x se aproxima de 0. Aqui vai ficar raiz 1 mais x menos 1, não é isso? Dividido pela raiz cúbica de 1 mais x menos 1, tá? E então, eu vou multiplicar, como aqui, ó, no caso uma raiz, né?
eu quero eliminar essa raiz. Eu tenho, então, uma diferença, né? Essa raiz como se fosse meu B, esse 1 como se fosse meu A. B menos A. Então vou multiplicar pelo seu conjugado, que seria a raiz de 1 mais x mais 1. Né? Logicamente, eu teria que dividir aqui por essa mesma expressão, para não se alterar nada. Mas antes de fazer isso, eu vou multiplicar pelo conjugado dessa expressão. Olha, se você quer diferença de cubo, se você já tem B menos A, conjugado, ou seja, aquele fator que está faltando para conseguir essa diferença de cubo, seria esta expressão. Quadrado primeiro, produto primeiro por segundo, mais quadrado segundo. Tá? Então, eu vou multiplicar. Este aqui vai ser agora meu B e esse A vai ser meu A. Então, eu vou multiplicar pelo quadrado desse tal de B, que seria a raiz cúbica de 1 mais x, mais o produto de B com A é 1. Então, seria a raiz cúbica de 1 mais x. Mais o quadrado de 1, que seria 1, ok? Tá, então dessa forma eu já teria, né, o conjugado, né? Só que eu tenho que equilibrar as coisas, né? Por exemplo, esse negócio aqui não existia. Você colocou, ou nós colocamos. Então vamos colocar aqui no denominador para equilibrar as coisas, né? 1 mais raiz, aliás, raiz de 1 mais x, perdão, mais 1, né? E como a gente colocou esse fator que não existia no denominador, temos que colocar aqui no numerador para deixar tudo equilibrado. 1 mais x, tudo isso ao quadrado, mais a raiz cúbica de 1 mais x, e tudo isso mais 1. Ok? Pronto. E agora, né, justamente vamos usar, por exemplo, se a gente multiplica isto com isto, né, seria usar a diferença de cubos, né, porque eu tenho B menos A multiplicado por essa expressão, então vai ser cubo do primeiro menos cubo do segundo. E por outro lado, eu vou pintar com amarelo, multiplicar essa expressão por essa expressão, né? Certo? Aliás, vou colocar parênteses, né, para não ter ambiguidade. Estou fazendo isso, né, e já escrevendo diretamente, certo? O limite vai ficar da seguinte forma, veja bem, limite quando x se aproxima a zero. Se você multiplica essas expressões amarelas, digamos, isto com isto, trata-se de uma diferença, né, de quadrados, diferença de quadrado. Então será quadrado da raiz. Então, 1 mais x, né, 1 mais x, menos quadrado de 1, que é 1, tá bom? Quadrado de 1, que é 1, tá? Tudo isso aqui, vamos colocar parênteses, o que sobrou? Essa expressão aqui, raiz cúbica de 1 mais x, né, ao quadrado, mais raiz cúbica de 1 mais x mais 1, ok? Perfeito. E no caso do denominador, vou multiplicar essa expressão que pintamos com verde com esse daqui, né? Justamente multiplicamos com isso para conseguir diferença de cubos. Então vai ser cubo dessa expressão, dessa raiz cúbica. Então cubo mata essa raiz cúbica. Então fica 1 mais x, 1 mais x, né? Menos cubo de 1. Quanto é cubo de 1? 1. Pronto, tá aí. E aqui sobrou essa parte aqui, né? Raiz quadrada de 1 mais x mais 1, correto?
Aqui a gente pode continuar simplificando. Por exemplo, podemos cortar esse 1 com menos 1, né? Dá 0. Esse 1 com menos 1 dá 0, né? Então, o que sobrou aqui? X, na verdade. Aqui está um X. E aqui está um X, né? Aqui está um X, aqui está um X. Então, ambos fatores podem ser cortados. Justamente era o X que tinha que aparecer, né? Apareceu e já cortamos, né? Estou cortando já rápido para não escrever tanto. Então, o limite vai tomar agora a seguinte forma. Né? Aqui, o que sobrou? Isto, raiz cúbica de 1 mais x ao quadrado mais raiz cúbica de 1 mais x mais 1, né? Dividido pela raiz quadrada de 1 mais x mais 1, quando x se aproxima de 0, né? Então, quando x se aproxima de 0, este aqui vai ser praticamente 0, 1 mais 0, 0, raiz cúbica de 1, 1, ao quadrado 1. Esse termo também 1, vai ficar 1 mais 1, 3. O denominador vai ser 2, né? Claramente. Né? Estou aplicando já regras do limite. Né? Nesse caso, posso dividir porque o limite já é diferente de 0, no caso do denominador. 3 meios. Tá bom? Então, L, no caso, vale 3 dividido por 2. Ok? Bom, depois que a gente resolver o último exercício, né, exercício 8, vamos voltar a esse exercício 4. E usando o exercício 8, eu vou ensinar outra forma, tá? De calcular esse limite, talvez seja mais rápido. Vamos ver. Então vamos com o próximo exercício, né? Exercício 5. Então o que temos aqui? Ó, limite, quando x se aproxima de 1, tende para 1. 1 dividido por 1 menos x, menos 3 dividido por 1 menos x cubo. Se você substitui x por 1 no denominador, ele vai se anular. Então vai ficar 1 dividido por 0. 1 dividido por 0, né, pode ser infinito ou menos infinito, né, dependendo se você está à esquerda ou está à direita. Né. Se x menor que 1, está se aproximando pela esquerda, isso aí vai ser um que chamamos um zero positivo, entre aspas. Né? Então vai ser mais infinito. Tá, essas são coisas que a gente vai ver depois. Né? Então simplesmente vamos trabalhar com a ideia aqui. É um infinito. Tá? E esse outro negócio aqui também vai ser infinito. O fato é que estamos com a forma indeterminada infinito menos infinito. Tá? Que não é zero. Em primeiro lugar, infinito não é um número, então não pode ser esse número. Se você tiver um número, o número menos esse número tem que ser zero. Infinito não é, tá? Então esse aqui também é uma forma indeterminada, por favor, tá? Então esse aqui é uma indeterminação, né? Forma indeterminada. Então, como a gente vai resolver? Bom, inicialmente, né, vamos operar aqui, né? Vamos operar. Veja o seguinte, essa expressão 1 menos x cubo, né? Vamos colocar aqui, essa expressão aqui, 1 menos x cubo, né? Pode ser visto como 1 ao cubo menos x cubo, né? Isso é a mesma coisa, porque 1 ao cubo é, né? Se você vê assim dessa forma, pode usar a famosa diferença dos cubos. Diferença do cubo é b menos a, vezes quadrado primeiro, mais produto primeiro segundo, mais quadrado segundo. Então isso aqui seria 1 menos x, né? Vezes quadrado de 1, que é 1, né? Mais produto de 1 por x, x mais o quadrado de x. X quadrado, não é isso? Ok, tá bom? Então, deixa eu apagar este expoente aqui, né? Tá claro já. Então isso aí vai me permitir, né, fazer manipulações algébricas
nessa expressão aqui. Vou chamar essa expressão de L, o limite que vou calcular, né? Então, vamos preparar isso aqui. Vamos fazer os preparativos. Tá, então vai ficar 1 dividido por 1 menos x, menos 3. E no lugar de 1 menos x cubo, eu vou colocar isto aqui, né? Que seria 1 menos x vezes 1 mais x ao quadrado, não é isso? Ok. E então, agora eu vou dar denominador comum, né? O denominador comum seria esse produto, né? Porque aqui está faltando. O que está faltando aqui? Essa expressão. Então, essa expressão tem que ser multiplicada por 1, né? Para homogeneizar, né? Então, ele vai ficar da seguinte forma, né? Limite quando x se aproxima de 1, né? Aqui vai ficar 1 mais x quadrado, não é isso? Que está faltando, vezes 1. Ou se você quiser isto dividir por isto, vai dar 1 mais x quadrado, multiplicar 1. Menos 3, né? 3. E tudo dividido por 1 menos x, né? E aqui 1 mais x quadrado, né? A gente pode, inclusive, simplificar o numerador. Vai ficar quanto? Ó, vai ficar x quadrado, né? X mais x, menos 3 mais 1, menos 2, não é isso? Tá. E aqui 1 menos x vezes 1 mais x quadrado, ok? Então, vamos agora novamente substituir x por 1, né? Fazer essa estimativa. Então, veja bem, se você fizer isso, no numerador vai ficar 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2, menos 2, 0. O denominador, obviamente, vai se anular, por causa aqui, né? 1 menos 1, 0. Ah, então a forma indeterminada agora é 0 dividido por 0, que é uma forma mais familiar, digamos, né? A forma indeterminada inicial, que era infinito menos infinito, agora, já com essas manipulações algébricas, está em uma forma indeterminada que é mais familiar, né? Então, significa, então, que o 1 é raiz do polinômio que figura no numerador como no denominador. O denominador está claro aqui, está aparecendo já o menos x. Não aparece x menos 1, menos a menos do sinal, né? Se você fatora menos, vai ficar x menos 1, tá? Então, o fato de que é uma raiz, né, significa que o numerador tem que conter o fator x menos 1. Então, já vou colocar aqui diretamente x menos 1. E quem vai ser outro fator? O outro fator vai ser aquele, né, tem que ter essa forma, né? Um cara que multiplicar por menos 1 seja menos 2 e que somados dêem 1. Ah, então teria que ser mais 2, né? Porque menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Ok? Pronto. Tá, aí está aparecendo já x menos 1. Então, no lugar de colocar 1 menos x, eu vou colocar menos x menos 1. É a mesma coisa, não é isso? Né? Ó, menos x, menos com menos, mais. E aqui, 1 mais x quadrado, né? Então, está aparecendo o cara que produz a indeterminação. Portanto, ele pode ser cancelado agora, né? Então, quando é cancelado, já não teremos mais indeterminação, não é isso? Ok? Então, esse limite vai ficar da seguinte forma. Este menos que está aqui pode sair, né? Constantes podem sair fora do limite. Tá? O que vai ficar no numerador que sobrou?
x mais 2. No denominador, 1 mais x quadrado. E agora vamos novamente substituir x por 1. E já não teríamos problema de indeterminação. Numerador 1 mais 1. 1 mais 2, 3, desculpa. E aqui 1 mais 1 ao quadrado. 1 mais 1 mais 1, 3. Não é isso? 3. Dividir por 3 e um sinal negativo na frente. Por causa de que esse menos? Causa desse daqui, que agora saiu. Então fica menos 1, não é isso? Então o limite procurado é igual a menos 1. Perfeito. Próximo exercício, né? Limite quando x se aproxima de 4, dessa expressão aqui. 3 menos raiz quadrada de x mais 5, né? Ok, se substituímos x por 4, aqui vai ficar 4 mais 5, 9. Raiz quadrada de 9, 3. 3 menos 3, 0. No denominador, 1 menos 5 menos 4, 1. 1 menos 1, 0. Forma indeterminada, 0 dividido por 0. Né? Ok, temos que então levantar a indeterminação. Quem tem que aparecer? Tem que aparecer x menos 4, tanto no numerador como no denominador. Beleza? Qual vai ser a estratégia? Semelhante àquelas que a gente já usou, né? Trata-se de raízes quadradas, então você já tem que pensar automaticamente no uso da diferença dos quadrados, não é isso? Olha, seguinte, vamos escrever aqui, limite quando x se aproxima de 4, aqui 3 menos a raiz de x mais 5, e aqui 1 menos raiz de 5 menos x. Vamos colocar parênteses, tá bom? Então eu tenho que multiplicar necessariamente pelas respectivas conjugadas. Conjugadas desse negócio seria 3 mais raiz de x mais 5, ok? E conjugada desse negócio aqui seria 1 mais a raiz quadrada de 5 menos x. Né? Como a gente multiplicou esses números que não existiam, temos que equilibrar, né? Por exemplo, esse 3 mais raiz de x mais 5 temos que colocar aqui no denominador, né? Ok? Para ficar sem alteração, né? E a mesma coisa, como aqui multiplicamos no denominador, temos que fazer a mesma brincadeira no numerador. E agora tá ok. Certo? Ok. Agora veja bem, o que eu vou fazer? Vamos pintar aqui. Este cara aqui, eu vou multiplicar com esse. E usar diferença de quadrado, porque tem a diferença multiplicada pela soma. Então tem que ser quadrado primeiro, quadrado de 3, que é 9, menos quadrado da raiz. Então vai ficar, essa raiz vai ir embora, não é isso? Da mesma forma, vou multiplicar esse negócio aqui de amarelo com esse negócio aqui. Mais uma vez, diferença, produto da diferença com a soma, diferença dos quadrados. Então vai ficar quadrado de 1 menos quadrado da raiz, ou seja, 5 menos x. Então pronto, vamos escrever aqui. Ele vai ser o limite quando x se aproxima de 4, né? Já falado no caso verde, vai ficar quadrado de 3, que é 9, menos quadrado da raiz. Então essa raiz é liquidada, x mais 5, né? E no caso do amarelo, quadrado de 1,
menos quadrado da raiz 5 menos x. Tá? Mas, claro, temos que multiplicar também por esses fatores aqui, né? 1, porque a gente não mexeu neles, né? 1 mais raiz de 5 menos x, e aqui 3 mais a raiz de x mais 5, ok? E agora, veja bem, aqui, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte. Esse aqui vai ficar 9 menos x menos 5, ou seja, menos x mais 4, né? Porque 9 menos 5 é 4. E aqui no denominador vai ficar 1 menos 5 menos 4. Menos com menos vai dar mais, ou seja, x menos 4. Tá? X menos 4. E aqui, vou copiar igual, né? 1 mais a raiz quadrada de 5 menos x dividido por 3 mais a raiz de x mais 5. Ok? Pronto. E aqui esse menos, né? Eu posso colocar em evidência? Não posso? Vamos colocar aqui em evidência, por favor. Se a gente colocar em evidência esse menos, né? Vai ficar menos x menos 4. Né? Porque menos x, menos com menos, mais 4. Isso aí, então, permite cortar esse fator perigoso. X menos 4. X menos 4. Lembram que eu disse, né? Temos que procurar x menos 4. X menos 4. Temos que procurar esse cara aí, né? Porque se você substitui x por 4, dá 0. Esse é o causante do problema. Agora foi embora, beleza? Pronto, e agora é somente calcular o limite, né? Veja que esse menos pode sair e vai ficar limite x se aproxima de 4. Aqui 1 mais a raiz quadrada de 5 menos x dividido por 3 mais a raiz quadrada de x mais 5, né? Ok? Isso aí é fácil de ver, né? No caso do denominador, não se anula mais, vai ficar 3, mas quando x é praticamente 4, 4 mais 5, 9, raiz quadrada de 9, 3. 3 mais 3, 6. No caso do denominador, 1 mais 5 menos 4 é 1, raiz quadrada de 1 é 1, 1 mais 1, 2. Menos 2 sextos, ou seja, 1 terço, menos 1 terço. Portanto, o limite fica igual a menos 1 dividido por 3. Né? Esse aqui seria o valor desse limite. Né? Muito bem. Próximo exercício. Sim, aqui o enunciado, na verdade, está dizendo já que temos que verificar que esse limite é igual a esse valor aqui. Certo? Aqui o enunciado correto, né, deveria ser, deixa eu ver, não calcular, sino verificar que esse valor, verificar, né, verificar, certo? Que esse limite vai ser justamente igual a esse número que aparece aqui, onde A é maior que B, maior ou igual a 0, tá certo? Vamos ver, né? Olha, se a gente parte aqui, vamos partir aqui, vamos chamar de L ao limite original, né? Vamos esquecer por um momento desse resultado em si, né, que a gente quer chegar. Vamos fazer o seguinte, aqui ó, x menos b menos a raiz quadrada de a menos b, né, dividido x quadrado menos a quadrado, né? A primeira coisa que a gente faz é tentar substituir x por a. Então, se a gente substitui, vai ficar raiz quadrada de a menos b menos raiz quadrada de a menos b, 0. Aqui, a ao quadrado menos a quadrado, 0. Ou seja, toma a forma indeterminada 0 dividido por 0, tá?
Então, isso significa que tem um fator aí x menos a escondido que temos que fazer aparecer, né? Então, este vai ser o cara perigoso, digamos, que temos que fazer aparecer tanto no numerador como no denominador para poder cancelar, tá bom? Ok, então vamos a trabalhar sobre isso. Olha, a primeira coisa que você pode observar é que denominador, né, x² menos a², você já tem uma diferença de quadrados. Então você vai escrever x menos a vezes x mais a. Não é isso? Equivalente. Diferença de quadrados é igual ao produto da diferença pela soma. Esse numerador aqui, que é igual a raiz de x menos b, menos a raiz de a menos b, certo? O objetivo seria que isto aqui desapareça, né? Tá, e como a gente vai fazer isso? Essa raiz quadrada, quer dizer que essa raiz quadrada. Como eu tenho diferença, vou multiplicar pela soma, né? Vou multiplicar pelo seu conjugado, que seria essa soma aqui. Tá, correto? Muito bem. Como eu estou fazendo isso no numerador, vou fazer também no denominador, né? X menos b mais a raiz quadrada de a menos b, beleza? E então vou multiplicar esse cara com este cara aqui, justamente para usar, né, a identidade de diferença dos quadrados. Então vai ficar o quê? Deixa eu escrever aqui. L, o limite, vai ser igual a quanto? Tem que ser quadrado primeiro. Quem é o primeiro? Raiz quadrada de x menos b. Ao quadrado, x menos b. Tudo isso menos quadrado da raiz de a menos b. Porque o quadrado mata essa raiz, né? Aqui vou deixar igual a x menos a vezes x mais a, certo? E esse cara aqui, que eu ainda não mexi, né? Vou deixar igualzinho. Raiz quadrada de x menos b mais raiz quadrada de a menos b, correto? E agora, veja bem, tomou essa forma, né? X menos b menos. A gente pode retirar as parentes. Como a gente retiraria as parentes? Olha, esse parênteses aqui vai ser retirado desde que menos, né, afete a e a b, né? Então aqui tem que ser necessariamente menos com menos, aqui tem que ser mais, certo? Pronto. Tá? E aí, nesse momento, você pode cortar, né, este b com este b. Vai ficar x menos a, não é isso? Tá? Então já estou pulando um passo aí, né? Já diretamente, né? Então vai ficar limite quando x se aproxima de a. E veja bem, o que sobrou acima? X menos a. Né? Que era justamente o cara que a gente estava procurando para cancelar, aquele que produzia a indeterminação. Né? Isso, x menos a, raiz quadrada de x menos b, mais raiz quadrada de a menos b, certo? Ok. E nesse momento, né, x menos a pode ser cortado, não pode? Sim. Cortamos, e vai ficar, então, L igual ao seguinte limite. Limite, quando x se aproxima de a, numerador vai ficar 1, denominador vai ficar x mais a vezes essa soma, né, de raiz x menos b mais raiz de a menos b, tá?
Ok, e aí a gente já pode avaliar, porque não existe mais indeterminação, né? X se aproxima de A, aqui vai ficar A mais A. A mais A seria 2 vezes A, nesse caso, né? Vezes, aqui vai ficar A raiz quadrada de A menos B, mais raiz quadrada de A menos B. Ou seja, 2 vezes raiz quadrada de A menos B, né? Que logicamente a gente pode escrever de uma forma melhor, digamos assim, ó. 1 dividido por 2 aqui, 4A, né? Raiz quadrada de A menos B. Deixa eu ver se isso aí está aparecendo. Tá. Muito bem. Então, esse daqui seria realmente o limite, né? Tá? Que coincide com... Porque sim, que isso aí já verifica, né, o que foi pedido, né? Agora, veja bem, aqui as hipóteses são importantes, né? A maior que B é para que você tenha que A menos B seja positivo estritamente, portanto, raiz vai existir. E além do mais, não vai ser zero, vai ser uma raiz estritamente positiva, já que está dividindo, né? Então faz sentido essa expressão. Por outro lado, B é maior ou igual a zero, A é maior, então A tem que ser estritamente positivo. Então, aqui esse A faz sentido, um denominador, porque ele não se anula, ok? Tá, então, final ou moral da história é simplesmente usar o conjugado, diferença dos quadrados, né? Muito bem, e agora vamos resolver o exercício 8, né? Aqui é dado um número natural, né, qualquer número natural, né? Vamos especificar n. Número natural maior ou igual a 2, digamos, né? Fazer sentido, raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, sei lá. Está fixado, né? Então, limite, raiz enésima de x mais 1 menos x dividido por x, quando x tende para zero. Olha, novamente, primeira tentativa, né? Substituir x por zero. Vai ficar raiz enésima de 1, porque 0 mais 1, 1. Raiz enésima de 1, qualquer que seja n, é 1. 1 menos 1, 0. Dividir por 0. Forma indeterminada. 0 dividido por 0, tá bom? Então, a gente vai ter que usar, certo? Uma fórmula, né, que generalize a diferença de quadrados e a diferença de cubos. Ou seja, uma fórmula que permite calcular a diferença das potências enésimas. Quanto é b elevado a n menos a elevado a n? Né? Uma fórmula bem geral. Sempre vai aparecer o fator b menos a. B menos a, tá? E vou ter que outro fator acompanhante vai ser as potências de b, aqui a potência de b, como aqui é n, aqui tem que ser 1 a menos, n menos 1, mais, tá? E aqui b vai descer uma potência, então vai ser n menos 2, e aqui aparece a, certo? Veja, por exemplo, somente para lembrar aqui, né, como era b cubo. Deixa colocar este n, eu disse que era um número já fixo, né? Esse número fixo, por favor, né? Maior ou igual a 2, né? Olha, veja no caso dos cubos, simplesmente b cubo menos a cubo é b menos a, né? Aqui você multiplica pelo quadrado de v, né? Desceu um número 3 menos 1, 2. Aqui você vai somar b com a. B desceu, uma potência, e aí apareceu a. Depois tem que ser a potência de v elevado a zero, que é 1, e a cresce. 1 a mais, a quadrado, tá? Então aqui vai ser v elevado a n menos 2, o próximo vai ser v elevado a n menos 3 vezes a quadrado, e assim vai continuando. Que é um momento, né, b vai ter a potência 1,
E aí é quando A, né, vai ter a potência n menos 2. Porque este aqui vai ser o simétrico desse. Depois não aparece B, vai aparecer A elevado a n menos 1, tá bom? Pronto, essa daqui é a fórmula, né, que permite desenvolver uma diferença de potências n-ésimas, tá bom? Então, se você chamar de B a raiz n-ésima de x mais 1 e você chamar de A 1, né? Então a gente vai ter aqui, ó, nesse limite, B menos 1, na diferença. Como eu vou querer que apareça B elevado a n para eliminar a raiz enésima, vou ter que multiplicar por essa expressão. Se você multiplica por essa expressão, você vai ter a potência enésima. Qual é a potência enésima? B elevado a n. A raiz enésima vai embora, vai ficar x mais 1. E A elevado a n vai ficar 1. Tá certo? Então vamos lá, vamos chamar a esse limite, né, como costumo, vou chamar de o limite L. Tá? Então, eu vou escrever aqui. Né? Vou escrever aqui o limite quando x se aproxima de zero, raiz enésima de x mais 1 menos 1, tudo dividido por x, não é isso? Como falado, né, este aqui seria b menos a. Se pensamos dessa forma, b menos a. Então, vou ter que multiplicar por essa expressão aqui para conseguir b elevado a n menos a elevado a n. Então, vamos lá, vamos multiplicar. Certo? Deixa eu colocar aqui parênteses. Então, vou colocar aqui. Tem que ser raiz enésima x mais 1 elevado a n menos 1, não é isso? Mais, esse aqui seria o primeiro termo, né? Depois, uma potência menos vezes a. A vale 1, então não vai aparecer. Então, aqui vai ser raiz enésima x mais 1 elevado a n menos 2, né? E assim vai continuar até que um momento chega a raiz enésima de x mais 1, né? Estou nesse momento aqui, vezes a elevado a n menos 2. Só que a é 1, então não aparece. Mas 1 elevado a n menos 1, simplesmente 1. Isso aí seria, digamos, o conjugado, entre aspas, né, dessa expressão. Tá bom? E aqui, vou fazer a mesma brincadeira, né, para manter tudo equilibrado, né? Para não ter alteração nenhuma. Então vai ficar... Estou copiando simplesmente, pessoal. Ok, e então, se a gente usa produto acima no numerador, b menos a vezes seu fator conjugado, vai ficar potência de b elevado a n menos a elevado a n. Só que b elevado a n seria x mais 1, e a elevado a n, 1. Então a diferença b elevado a n menos a elevado a n vai simplesmente ser igual a x, porque vai ser x mais 1 menos 1, x. Tá? Ok, então esse limite vai ficar o seguinte, né? Já todo esse numerador, certo? Era este negócio elevado a n menos este negócio elevado a n, ou seja, x mais 1 menos 1, simplesmente x. Denominador x multiplicado por toda essa expressão. Aí vamos copiar, né? Vamos ter paciência, vamos copiar. X mais 1 elevado a n menos 1 mais a raiz enésima x mais 1
elevado a n menos 2, mais blá blá blá, raiz enésima x mais 1 mais 1, tá? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, que era o cara que estávamos procurando, né? Aquele que causava a indeterminação. E a gente corta ele, tá? O que sobrou? No numerador simplesmente sobrou 1, né? 1. E no denominador vai sobrar essa soma aqui, que obviamente não vai dar 0. Vai dar quanto? Vamos ver aqui, ó. É mais raiz enésima de x mais 1 mais raiz enésima de x mais 1 mais 1, tá? Então, veja, se você substituir x por 0, aqui vai ficar x 0, 1 mais 1, 1. Raiz enésima de 1, 1. 1 elevado a qualquer potência, 1. Então vai ser 1, 1, 1, 1. Quantas vezes 1, então? Quantas vezes 1? Quantas vezes 1? Então, a gente tem que se perguntar, nesse desenvolvimento aqui, quantos termos aparecem? Aqui, veja que no caso da diferença do cubos, aqui aparece 3. 1, 2, 3 parcelas. 3 parcelas. No caso da diferença do quadrado, será 2 parcelas. No caso da diferença de potência enésima, serão n parcelas. Então, você vai ter n parcelas, todas iguais a 1. Portanto, o limite vai ser 1 dividido por n, tá bom? Então, concluímos que o limite procurado é 1 dividido por n. Beleza? Muito bem. Eu disse que ia usar esse exercício aqui, esse resultado geral, digamos, para atacar o problema 4, né? Problema 4, né? Ó, veja aqui, raiz de 1 mais x, ou x mais 1, tanto faz, né? Certo? E aqui raiz cúbica, né? Então, deixa então abrir uma nova folha, certo? Para explicar a vocês o exercício 4, tá? O exercício 4, ele pedia, né? Já sabemos o valor, é claro, mas ele pedia calcular esse limite aqui, ó. Limite no numerador raiz de 1 mais x menos 1. 1 mais x menos 1. 1 mais x eu vou escrever como x mais 1. Tanto faz, né? Menos 1, né? E no denominador era raiz cúbica de 1 mais x. Raiz cúbica de 1 mais x, ou seja, x mais 1 menos 1, né? Então, se a gente vê no exercício 8, né? Por isso, esse é o exercício 8, né? Se você divide raiz enésima x mais 1 menos 1 por x, o limite fica 1 dividido por n, né? Então, vamos usar esse fato, né, da seguinte forma. Ó, eu vou dividir por x, vou querer que apareça x, veja bem o que vamos fazer. Deixar, colocar um espaço um pouquinho maior. Tá? Então, isso vai ser igual ao seguinte, né? Limite do x se aproxima do zero. Aqui vai ficar, ó, raiz de x mais 1, né? Menos 1. E vou dividir por x aqui. Tá? E aqui é a raiz cúbica de x mais 1. E tudo isso aqui vou dividir por x. Então, veja, como eu coloquei x aqui, certo? O negócio não sofreu alteração. Mas, então, este limite aqui já existe. E esse outro existe. Então, eu posso usar
o fato que o limite do quociente igual ao quociente dos limites, desde que o limite do denominador, ambos existam, e o limite do denominador seja diferente de zero. Que vai ser? Então, vou aplicar essa regra aqui, ó. X mais 1 menos 1, né? Dividir por x, tudo dividido por limite, x vai para zero, a raiz cúbica de x mais 1 menos 1, tudo dividido por x, certo? E isto aqui a gente já conhece pelo exercício 8, né? Se você tem raiz nésima, o limite 1 dividido por n, né? Não é isso? A informação, ó, raiz nésima, né? Aqui isto aqui já calculamos. Vamos colocar aí quem é o valor. Tudo isto daqui é 1 dividido por n, para a raiz enésima. Então, quando é raiz quadrada, será 1/2. E quando é raiz cúbica, será 1/3. Então, o limite do numerador vai ser 1/2. E o limite do denominador vai ser 1/3. Estou trabalhando com raiz cúbica. O numerador com raiz quadrada. Não é isso? 1/3, né? Isto aqui é igual a 3/2, né? Porque esse 3 passa a multiplicar 1 e 2 multiplica 1. Então, esse limite é 3/2. Vamos comparar com a nossa resposta no exercício 4, que a gente não usou isso, mas o resultado é 3/2 também, como esperado, né? Isso, 3/2, né? Só que esse daqui a gente já usou o exercício 8, correto? Perfeito. Então, pessoal, vamos parar por aqui, né? E no próximo vídeo a gente vai falar, ou vamos resolver exercícios relacionados com limites trigonométricos. Ok, um abraço.